Meus irmãos queridos, graça e paz a todos. Amém. Um bom dia do Senhor à Igreja Pactual, à família da Aliança que aqui se reúne. Uma pequena extensão de todo o corpo da Igreja que neste dia é convocada a adorar em culto solene, no serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Fazemos isso em espírito e em verdade, em adoração àquele que nos chamou das trevas para a luz. Louvado seja Deus por sua maravilhosa graça. Para mim é motivo de muita alegria poder servir os irmãos mais uma vez, rever os irmãos mais uma vez. Os irmãos já fazem parte aí de um carinho especial que tenho por este povo e rogamos assim as bênçãos de Deus. Então também conto com as orações, as intercessões dos irmãos, para que o Senhor nos dê sempre graça e ousadia na comunicação e pregação do Evangelho. Bom, meus queridos, quero convidá-los ao texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Nós nos utilizaremos do texto, se Deus permitir, do verso 1 ao verso 13. Mas enquanto os irmãos localizam o texto, e aproveitando que nós estamos em um período próximo às Olimpíadas, isso nos leva a lembrar de um episódio que aconteceu alguns anos atrás. Quem não lembra aqui de Vanderlei Cordeiro de Lima? Aquele maratonista brasileiro, ele tinha sido bicampeão pan-americano, ouro em 99, ouro em 2003, ele estava na corrida mais importante de sua vida, as Olimpíadas de Atenas em 2004. Vanderlei, ele liderava a prova com uma vasta vantagem, distância de seus principais oponentes. Quando parecia que tudo ia bem e ele iria ganhar aquela prova facilmente, entra em cena um homem, um irlandês, que invade a corrida. Ele abraça Vanderlei e leva Vanderlei para fora da pista, como para as margens da corrida, da pista da corrida. Vanderlei passa alguns segundos ali no meio daquele bolo de povo e do nada Vanderlei sai. E era notável como Vanderlei agora ele estava um pouco abatido, angustiado. O seu foco já não conseguia mais ser o mesmo. Vanderlei mesmo assim continua correndo a corrida. Em poucos momentos, seus adversários o conseguem atingir Vanderlei, conseguem passar de Vanderlei. E Vanderlei termina aquela prova em terceiro lugar. Interessante, irmãos, que ainda em meio às adversidades, Vanderlei conseguiu ainda o bronze naquela ocasião. Ele poderia pensar em várias maneiras de anular aquela prova, e pensando na perspectiva de um espírito olímpico, em que a tendência é que, olha, nós precisamos honrar aqueles que vencem, que eles se destacam. Era nítido para todos que Vanderlei provavelmente iria ganhar aquela prova. Vanderlei poderia ter feito algum processo judicial querendo anular a prova, querendo ganhar o ouro de alguma forma. Mas interessante que Vanderlei, naquele momento em que ele passa por aquela adversidade, ele não pensa em outra coisa a não ser continuar a corrida. Ele decidiu perseverar mesmo sendo prejudicado. Irmãos, dependendo dos obstáculos que ele enfrentou, ele continuou a corrida a fim de alcançar o pódio. Interessante que o texto que nós vamos fazer leitura e explicação e aplicações do texto hoje, ele lida exatamente com um cenário semelhante ao que Vanderlei enfrentou. O cenário de uma corrida, uma maratona. Convido os irmãos ao texto, portanto, de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Até aqui, queridos, vamos a mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor, muito obrigado por quem Tu és, Deus bendito eternamente, Criador dos céus e da terra, como já temos declarado neste culto. Por meio de Ti, tudo veio à existência e depende do Senhor. E nós Te louvamos, ó Criador. Mas o Senhor também se revela o nosso Deus Redentor em Cristo Jesus. E apesar da nossa condição de pecado, apesar das nossas faltas, falhas, transgressões, apesar de que vivíamos para nós mesmos, de nós mesmos e por nós mesmos, o Senhor veio com intervenção em nossa história. Em Cristo Jesus, a luz do Evangelho brilhou em nosso coração pelo poder do Espírito. E agora nós Te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado. Queremos glorificar o Teu nome em toda a nossa existência e Te pedimos que o Senhor nos auxilie a perseverar na carreira, na corrida, de modo agradável ao Teu nome. Nos abençoa desta forma, Senhor, para a glória do Teu nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema perseverança é exatamente um dos temas centrais no livro de Hebreus. Obrigado, querido. O livro de Hebreus ele foi escrito de uma forma muito pastoral, a fim de que uma igreja ou algumas comunidades de irmãos fossem fortalecidos na fé no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam, de alguma maneira, sendo tentados a voltar atrás, abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo e, de alguma forma, voltar às sombras, aos tipos do passado que apontavam para a realidade em Cristo Jesus. Eles estavam sendo tentados, de alguma forma, a voltar ao antigo judaísmo, a prática do judaísmo, abandonando, então, aquilo pelo qual os judeus deveriam sempre esperar, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, o autor de Hebreus, nesta carta pastoral de cuidado, de exortações, de consolo para uma comunidade da fé, ele traça um grande roteiro em que a mensagem principal, a fim de que os irmãos consigam e permaneçam perseverando, é declarar e mostrar a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor faz isso mostrando que Jesus é melhor ou superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e Josué, que são líderes na história do povo judeu e hebreu. É melhor do que todo o sacerdócio e a estrutura sacerdotal do Antigo Testamento. Portanto, a declaração a partir do capítulo 8 ao capítulo 10, ele é melhor ou promove uma maior administração da aliança, a nova aliança,
e, portanto, termina a partir do capítulo 10 em diante com exortações finais, a fim de que este povo possa perseverar seguindo Jesus, possa perseverar em fé no Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nesse bloco último, de últimas exortações, que nós encontramos o texto que fizemos leitura hoje. Capítulo 12, ele vem já nessa pegada de que é necessário perseverar como uma conclusão final de toda a exposição de Cristo ser superior a toda a estrutura que os judeus então viviam antes de Jesus. Com isso, irmãos, nós vemos no capítulo 11 que o autor de Hebreus ele mostra, faz uma grande exposição do que ficou conhecido como uma galeria de exposição, onde pessoas são mencionadas, e aquilo ficou conhecido por muitos como heróis da fé. Eu prefiro chamar essa turma não de heróis da fé, mas daqueles que foram salvos pela graça por meio da fé. O verdadeiro herói, ele vai ser exposto exatamente aqui no capítulo 12. É o Senhor Jesus Cristo, o motivo pelo qual aqueles homens e mulheres no passado puderam perseverar na caminhada, buscando agradar a Deus. Capítulo 11 então nos mostra esta galeria de pessoas que trilharam um roteiro, uma caminhada, e que elas tiveram em comum duas coisas pelo menos: elas perseveraram pela graça por meio da fé. Assim, capítulo 12 nos mostra então uma dobradiça. Portanto, também nós, e agora coloca a igreja diante deste cenário. Não sei, irmãos, se vocês perceberam, mas o tom do texto que nós lemos sugere que a vida cristã é uma espécie de maratona, de corrida. Nós estamos, queridos, em uma corrida também. E no meio da maratona, quando nós olhamos, parece que até alguns largam bem. Iniciam a carreira cristã, devotando suas vidas ao Senhor. Iniciam essa corrida, essa maratona, dedicando suas vidas inteiramente ao Senhor, buscando agradar o Senhor em toda a sua existência. Quando se percebem em diversas situações, cobiças, desejos do coração, atitudes pecaminosas, e logo no início da caminhada, quando nós entendemos o Evangelho, ele brilha em nosso coração, naturalmente muitos de nós entregam suas vidas e estão dispostos a entregar tudo que tem ao Senhor. Querem mudar, querem ser transformados, buscam arrependimento continuamente, se alegram no Evangelho da graça que nos salvou. Alguns irmãos largam bem. O problema é que no meio do caminho parece que alguns começam a ter seus tropeços, começam a lidar com os tropeços como se fossem coisas naturais da nossa vida, como se fossem coisas que nós não podemos nos desviar, não podemos nos desvencilhar. Começamos a tratar o pecado muitas vezes como se fosse algo natural, algo que não é uma afronta ao nosso Deus Criador, não afronta a santidade de nosso Deus. Mas, queridos, nós temos que entender que na corrida cristã não é necessário somente começar bem. O importante é nós perseverarmos bem. Começar bem, perseverar bem em toda a corrida. Independente do pódio que nós vamos alcançar no final, se é primeiro, segundo, terceiro lugar. Independente de uma colocação que nós cruzamos, uma corrida no final. O importante é que nós vamos chegar lá pela graça de Deus. Eis o combustível para mim e para você. O Senhor quer que a gente não corra de qualquer jeito. Não só comece bem a carreira, mas que a gente trilhe toda a carreira de modo agradável ao Senhor. Portanto, eis a verdade deste texto: o Senhor quer que corramos a corrida, a carreira da vida cristã de modo agradável a Ele, perseverando em santidade. Eis a verdade a que tiramos a lição a partir deste texto. O texto nos fornece então 3 meios, queridos, que vão nos beneficiar como nós devemos correr a carreira da santidade de modo agradável a Deus, perseverando em santidade. Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que nós podemos aprender observando os exemplos de homens e mulheres do passado.
Segundo lugar, observando o exemplo do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, observando a disciplina do Senhor. Portanto, vamos ao verso 1. Observando então o exemplo de homens e mulheres do passado. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esse, portanto, então faz uma conexão, como se dissesse, olha, em consequência a tudo que foi dito antes, que culmina no capítulo 11, de uma galeria de pessoas que também trilharam a caminhada da fé, a corrida da fé, e eles chegaram até o fim, pela graça de Deus, perseverando em santidade, buscando santificação no Senhor, e não largaram a fé por nada. Portanto, tendo eles em vista, o texto nos apresenta então o cenário, a cena. E na nossa imaginação nós poderíamos olhar para uma cena de uma pista de corrida, de uma maratona. Acredito que muitos irmãos gostam aqui de correr aqui na calçadinha da praia, né? Graças a Deus é uma coisa boa, tem sido algo bom que muitas pessoas têm se atentado, cuidado do corpo, cuidado com a saúde, têm buscado correr e cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Imagina então a cena de uma pista, e que nessa pista nós temos uma plateia ao redor, pessoas que estão olhando o que está acontecendo na pista. É basicamente esse o contexto aqui, o cenário que o autor de Hebreus nos coloca. Uma pista de maratona, pessoas correndo e pessoas de fora contemplando o que está acontecendo. O texto nos coloca então o termo aí, testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aí não são simplesmente espectadores de fora, estão simplesmente olhando o que está acontecendo na pista. São pessoas que já trilharam esta pista, esta corrida, e sabem muito bem o que é correr esta corrida. Portanto, eles estão do lado de fora, como que pessoas que já venceram, já alcançaram o pódio, olhando para os que estão correndo, e eles servem de testemunhas. Eles estão servindo então de exemplos como alguém que conseguiu trilhar, chegar até o outro lado de lá, e agora já desfrutam da alegria de ter terminado esta carreira, esta corrida. O texto então nos dá um ânimo, queridos, porque ele não nos coloca diante de uma pequena nuvem de testemunhas. Notem o texto. O texto fala de uma grande nuvem de testemunhas. Imaginem se fosse 1 ou 2, 3, 4, 5 pessoas ali do lado de fora, olhando para os que estão correndo e dizendo, olha, a gente venceu, continuem. Nós perseveramos em fé, crendo nas promessas do Senhor, continuem. Mas isso foram só 5 pessoas, 5 gatos pingados. Provavelmente aquela multidão correndo e olhar assim, rapaz, poucos de nós vamos conseguir chegar lá. Mas o texto nos coloca aqui diante de um outro paradigma. O texto coloca uma grande nuvem de testemunhas mostrando que essa graça de Deus foi eficaz na vida de muitos crentes no passado, que podem ajudar a igreja, então, a continuar perseverando, olhando como eles creram nas promessas, receberam em fé as promessas. A igreja também deve continuar correndo a corrida, crendo nas promessas de Deus que salva. É como se eles sussurrassem, gritassem, dizendo, vocês conseguem chegar lá pela graça de Deus. Por meio da fé, vocês vão ser preservados na graça de Deus. Essa graça que alcançou vocês vai continuar alcançando vocês. Continuem. A caminhada pode estar difícil, mas continuem correndo. Olha, há muitas dificuldades no meio da caminhada, mas continuem. Então o verso 1 ainda diz, como é que nós podemos continuar correndo essa carreira? O texto diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui a ideia é de se livrar, desembaraçar, de se livrar do peso. Nessa caminhada, nessa corrida, nessa maratona, todo o peso é um empecilho. E nós devemos nos livrar de tudo, tirar todo o peso das costas. Nenhum dos irmãos aqui corre uma maratona com uma mochila pesada nas costas. Ou corre? Nenhum irmão, nenhuma irmã aqui quando vai correr, coloca um moletom pesado, coloca uma bolsa pesada e diz, agora eu vou trilhar um pouquinho, agora eu vou caminhar um pouquinho, agora eu vou correr um pouquinho. Normalmente nós colocamos as roupas mais leves, né? Normalmente nós colocamos as roupas mais confortáveis, colocamos um tênis confortável que é próprio de corrida,
E aí então nós vamos correr. A ideia do texto é então: se livrem de tudo que atrapalha, se livrem de todo o peso, para que vocês possam caminhar bem. E o texto ainda coloca outra coisa que nós devemos nos livrar: se livrem do pecado. E o pecado aqui não é apresentado simplesmente como um peso que nos coloca para trás, que dificulta a nossa caminhada, a nossa corrida. O pecado aqui é colocado como alguém que está caminhando ao nosso lado, sussurrando em nosso ouvido. Pecado que tenazmente nos assedia. Pecado que ele vai caminhando junto ali com a gente, ele não quer largar a gente dessa caminhada e continua sussurrando ao nosso ouvido, querendo que a gente pare de alguma forma. Mas o texto então nos dá uma ordem: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De qualquer maneira, queridos, o texto nos mostra com perseverança algo que já está colocado diante de nós. E aqui a ideia de carreira, corrida, a palavra que vai originar a nossa palavra agonia. A palavra agona grega, ela vai dar a ideia da nossa agonia. Portanto, essa corrida que é apresentada não é uma corrida simples, uma corrida fácil. É uma corrida que muitas vezes vai ser agoniante. Uma corrida que vai ter os seus empecilhos. A ideia aqui é de combate, luta, né? Portanto, trazendo para nosso contexto na Paraíba, aquele dia que está quente, que a gente diz assim: eu estou agoniado hoje. Aquele sufoco que vem de dentro. Eu sei que lá em Belo Horizonte não era tão quente assim não, galera. Mas aqui eu acredito que o senhor já tem experimentado dessa agonia, que nos é própria aqui da Paraíba. Irmãos, o texto então nos coloca diante de uma corrida difícil, que tem suas agonias sufocantes, de o pecado que tenazmente está nos assediando, tentando nos seduzir, e que muitas vezes nós levamos mochilas pesadas nas costas. E diante disso tudo, irmãos, nós devemos nos atentar a tudo que nos atrapalha da corrida. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos chamados a correr a corrida de uma forma que é agradável a Deus. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com um pecado que tenta nos seduzir, que tenta falar no meio do caminho: olha, você precisa descansar um pouco. Olha, você tem dado duro demais. Olha, você tem se renunciado demais. Você merece ser feliz um pouquinho. Pare de pensar nos outros, pare de pensar no Senhor. Pense agora um pouquinho em você. Você precisa se cuidar um pouco. Você precisa se amar mais. Olha, hoje o dia foi muito duro, o trabalho foi muito duro. Você precisa chegar em casa e relaxar um pouco. Olha, você precisa ter paz no ambiente de caos que tem sido o seu casamento. Que tal dar um stop, dar uma pausa nesse casamento? O seu marido, a sua esposa, o tempo todo buscando conflitos. E o pecado vai tenazmente buscando nos assediar, irmãos. Você merece, ou você não merece estar passando por isso. Você merece algo melhor. Nesta caminhada aí, irmãos, nós somos duramente assediados pelo pecado. Às vezes ele diz em nosso ouvido: é só uma coisa rápida. Olha, é só um desvio de rota rapidinho, ninguém vai saber. Já já você volta para a corrida. Já já você volta para essa maratona. Vai ser só dessa vez, eu prometo. O nosso coração é enganoso. E o pecado que nos engana. E nós vamos tomando decisões que desagradam a Deus. E vamos correndo uma carreira muitas vezes não conforme o Evangelho de Cristo. Apesar de sedutor, queridos, o pecado é declarado como um engano. O engano do pecado, Hebreus 3, verso 13, para que ninguém seja enganado pelo pecado. Pecado que ele apresenta-se como a solução em Adão e Eva. A serpente os seduz tenazmente. Pecado que oferece ali a grande solução: vocês serão então independentes, vocês serão como Deus. Vocês poderão fazer o que vocês bem quiserem, terem autoridade, serem independentes do Senhor e tomar suas próprias decisões e seguir o que vocês bem entenderem. O pecado que parecia ser a solução, na verdade, foi a ruína da humanidade.
A promessa de que os olhos iriam se abrir foi exatamente o contrário que aconteceu. Os olhos se fecharam. O nosso entendimento se cegou. O apóstolo Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que parecia ser os olhos abertos, na verdade, foi a nossa cegueira espiritual. O que parecia ser a independência de Deus, na verdade, foi a nossa escravidão. O que parecia ser a liberdade nos escravizou. Irmãos, o pecado, ele é um engano. Olhemos então como nós podemos nos desvencilhar dos impedimentos, como nós podemos nos desvencilhar daquilo que nos engana. Podemos aprender com o verso 1, a olhar como aqueles que trilharam a carreira também perseveraram nela. Como foi que eles trilharam a carreira? Olhando para as promessas de Deus. Olhando não para eles, não para o que eles fazem, não para o que eles fizeram, apesar deles mesmos, apesar dos seus erros, de seus pecados, que não são tão distantes dos nossos. Mas eles olharam para o Deus que salva e creram em suas promessas redentoras. Eles perseveraram a carreira pela fé, olhando para o Deus que salva pecadores. Portanto, irmãos, a aplicação natural disso é que o Antigo Testamento é uma fonte inesgotável para a igreja, queridos. Nós, como reformados, não desprezamos o ensino do Antigo Testamento, muito pelo contrário. Nós olhamos as promessas de Deus, do Deus que salva, do Deus que não muda, de toda a graça de Deus, apontada já em todo o Antigo Testamento. Não tem essa história de que no Antigo Testamento era lei e no Novo Testamento era graça. De maneira nenhuma, o Deus gracioso salva o seu povo no Antigo e no Novo Testamento. E nós, após os escritos do Novo Testamento. Portanto, eles trilharam a corrida da perseverança na santidade, olhando para o Senhor que salva, lançando fé nas promessas do Senhor. Isso, portanto, é um combustível para eu e você também trilhar a corrida aqui. Portanto, então, nós podemos aprender com vários textos, vários livros do Antigo Testamento. Não devemos desprezar textos que parecem difíceis aos nossos olhos, textos que parecem cansativos muitas vezes aos nossos olhos, pular as genealogias. Não, irmãos, é a palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse nós podemos aprender do nosso Deus, de quem Deus é, do que Deus faz, como Deus se relaciona com o seu povo, de todas as promessas de salvação do Senhor em todo o Antigo Testamento. Portanto, podemos aprender, por exemplo, com a história da providência de Deus na vida de Ruth, a Moabita. Nós olhamos para o livro de Ruth, então, e vemos como o Deus que é misericordioso trata uma família que começa numa tragédia em pecado, saindo da terra da promessa, e mesmo assim Deus tem plano de salvação, deseja salvar alguém, e trazer essa pessoa agora que era estrangeira, a grande família da aliança. Ela agora é incorporada a todas as promessas pactuais do povo de Deus. Ruth, antes desprezada, agora passa a ser parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos, por exemplo, com a misericórdia de Deus através do profeta Jonas, que trata com um profeta em desobediência, e mostra a sua misericórdia a esse profeta, e agora mostra como nós, crentes, como o profeta, como o Israel de Deus, os crentes do Antigo e do Novo Testamento devem também exercer misericórdia para com os de fora. O Deus que exerceu misericórdia conosco também pode exercer misericórdia para com os de fora. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Nós aprendemos então como a soberania de Deus cuida da história de alguém, como no livro de Jó. Apesar de nós não entendermos, irmãos, as situações ao nosso redor, como Jó não entendia, nós sabemos que o nosso final, o nosso destino último é exatamente igual ao de Jó. Conhecer o Senhor muito mais do que nós conhecíamos antes, nem que seja na glória, queridos. Olha as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, que não viram com seus olhos a terra, não andaram, eles foram peregrinos na terra, eles não fizeram sua morada perfeitamente na terra, mas esperaram, como diz o texto no final do capítulo 11, uma morada celestial, da qual Deus é o arquiteto. Nós também estamos numa peregrinação. A nossa terra não é simplesmente aqui. A nossa morada não se faz simplesmente aqui.
nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele é o destino, o alvo da nossa vida. Portanto, irmãos, o Antigo Testamento nos mostra o Deus que salva, mas o Antigo Testamento não é sobre essa turma, não é sobre os heróis da fé, não é sobre a galeria dos heróis da fé. O Antigo Testamento é sobre Cristo, a promessa do Deus que salva um povo, enviando o seu Filho bendito para substituir, representar perfeitamente os pecadores, o seu povo. Na cruz, dedicar a sua vida inteiramente a nosso favor. O Antigo Testamento é sobre o Deus que salva pela fé, pela graça, e tem a fé como instrumento, um povo pecador, apesar dos pecados de Abraão, de Moisés, de Davi, de Raabe, de Jonas. Eles não mereciam cruzar a linha de chegada da corrida, mas o Senhor, pela graça, os sustentou até o fim. Esse Deus chamou a mim e a você para trilhar a corrida também pela graça. Ele vai nos sustentar até o fim também, queridos. Louvado seja Deus. Versos 2 e 3, nós devemos perseverar em santidade, observando então o exemplo de Jesus Cristo. O texto diz então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: agora, depois que a galeria foi apresentada como meios pelos quais nós podemos aprender a caminhar, a perseverar, agora olhem firmemente para o âmago disso tudo, para o clímax disso tudo, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente, sem tirar os olhos de Jesus. Aquele não é apresentado simplesmente como mais um da galeria. Ele é o verdadeiro modelo, o verdadeiro exemplo. Portanto, nós devemos fitar os olhos, fixar os olhos, não piscar os olhos, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, olhar firmemente para o modelo de fé. Ele não é só mais um herói da galeria, ele é o verdadeiro herói, ele é o Deus encarnado, Deus entre nós, ele é o Filho de Deus, ele é o autor e o consumador da fé. Portanto, normalmente, irmãos, eu costumo perguntar para alguns alunos no seminário, os alunos de turmas de teologia, principalmente quando estou expondo Antigo e Novo Testamento. Pergunto para os alunos assim, presbítero, eu digo: meus irmãos, como é que alguém era salvo no Antigo Testamento? Normalmente eles olham para os outros e ficam assim: o professor está fazendo alguma pegadinha? Eu não, de maneira muito clara. Como é que vocês entendem que alguém era salvo no Antigo Testamento? E os irmãos olham assim e falam: olha, eles eram salvos obedecendo a lei. E eu vou dando corda, certo? O que mais? Eles eram salvos perseverando na fé, certo? O que mais? Eles eram salvos, e vão dando várias explicações. Normalmente eu mostro o texto de Gênesis 15, comparo com Romanos capítulo 4. A exposição que o apóstolo Paulo fala, para nós entendermos aqui, por que Jesus é o consumador e autor e consumador da fé. Consumador da fé em geral, não só da nossa fé, como algumas traduções podem sugerir. Ele é o consumador da fé, tanto do povo do Antigo como do povo do Novo Testamento. E eu começo a mostrar então que todo mundo, todo pecador, no pacto da graça só pode ser salvo de uma maneira: tendo a fé como instrumento. É assim que se recebe a graça de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, depois da queda só há um meio de salvação, e é através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício perfeito, colocado erguido na cruz no lugar de pecadores. Como era recebido esse sacrifício antes, o perdão dos pecados, as promessas de redenção antes? Pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Eu mostro as promessas de Deus então em Gênesis 15, na aliança com Abraão. Mostro em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo expondo então, mostrando: olha, não foi pela lei que Abraão foi salvo. Abraão foi salvo pela fé, não foi pela obediência à lei, mas ele creu nas promessas de Deus. E Deus o teve como justo. Deus gracioso que salva pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Desde o Antigo Testamento ao Novo, Jesus é então o autor e o consumador da fé. Como é que então Jesus, o modelo perfeito, ele trilha a corrida? Verso 2 ainda: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e
está assentado à destra de Deus. Mas que Cristo então trilhou? Ele olhou para o que estava para além do seu sofrimento passageiro. Jesus olhou para as adversidades às quais o seu ministério teria, o Deus encarnado entre nós, no seu estado de humilhação desde sua concepção e encarnação. O Redentor então olha para a alegria que ele está para depois de concluir a sua obra, o seu ministério terreno. Jesus então olha para a alegria que lhe está reservada à medida em que ele termina a sua carreira, satisfazer a vontade do Pai. Então passa a ser o objetivo, o alvo da sua trilha aqui na terra. Viver para a glória do Pai. É assim que o Redentor se submeteu, na dependência do Espírito. Em todo o seu ministério, Jesus Cristo é o homem do Espírito, como diz o Evangelho de João. Cristo é o homem do Espírito, cheio do Espírito, na dependência e submissão ao Espírito, para obedecer à lei, que Ele mesmo é o legislador e criador. Portanto, então, olhando para a alegria que lhe estava proposta, ele suporta a dor da cruz, a miséria da cruz, o desprezo da cruz, não se apegou à vergonha pública de ser o Senhor da glória, erguido e humilhado agora por homens pecadores. E olha então para a alegria que está concluindo a sua obra. Como se o Redentor olhasse: eu estou para cumprir uma obra de salvação, ter um povo para mim, um povo que não é digno, um povo que até me despreza. Mas Jesus olha para a alegria, a glória que tive com o Pai antes da criação do mundo, conforme ele ora no Evangelho de João, capítulo 17. E agora, depois de terminar a sua obra, ele está no seu estado de exaltação, à direita, à destra do trono de Deus. Eis então as consequências da obediência de Cristo. Ele conquista aquilo que ele veio conquistar. O nosso segundo Adão, o verdadeiro Adão. Ele conquista onde nós falhamos, onde Adão falhou. Ele triunfa sobre a morte e agora está exaltado à destra do Pai. Esse estado de exaltação culminará na sua vinda gloriosa, conforme diz nosso símbolo de fé. O estado de exaltação culminará no dia do juízo, o juiz dos vivos e os mortos, conforme já declaramos aqui no credo apostólico. Verso 3, então, a aplicação que o autor de Hebreus dá do modelo de Cristo. Considerai, olhem atentamente, considerem, pensem, pesem sobre isso. Atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não vos fatigueis, para que vocês não desanimem, para que vocês não abandonem e desmaiem vossa alma. Essa é a ideia do texto. Portanto, percebam como Jesus manteve os seus olhos fitos em agradar o Pai e concluir a sua obra, e assim ele trilhou e suportou a vergonha da cruz. Da mesma forma, igreja, então a aplicação do autor de Hebreus, olhem para o que está para além da nossa caminhada aqui e agora. Olhem para a alegria que nos reserva depois que concluirmos a nossa peregrinação. Olhemos para o que está para além da nossa corrida, quando vamos trilhar o último passo, para que vocês assim não fiquem desanimados no contexto de hoje. Irmãos, se há algo que pode nos ajudar a caminhar, a perseverar, é olhar para o nosso Redentor. O nosso Redentor, ele se identifica conosco, irmãos. Não há algo que seja um combustível maior para a nossa vida de santificação do que olhar para Jesus, que em tudo foi tentado, mas em todo tempo agradou a Deus. Em tudo foi tentado, mas ele suportou a tentação e agradou a Deus, obedeceu perfeitamente. Irmãos, não há um combustível maior para nós, a não ser termos Jesus como um modelo da qual nós devemos nos relacionar com o Pai. Nós não obedecemos a lei, queridos, baseados em mérito nosso ou desejando barganhar de uma forma com Deus. Nós obedecemos a lei baseados na gratidão. Gratidão que brota do entendimento de entendermos que nós fomos amados por Deus como filhos amados, diz o apóstolo Paulo. Então a gente se submete à lei do Senhor, a gente obedece perfeitamente, a gente olha para o que Jesus fez em nosso lugar, como ele obedeceu,
perfeitamente, como Ele dedicou sua vida para nos resgatar. E então, gratos ao nosso Redentor, nós dedicamos a nossa vida a obedecer a Ele. Ele é devido de adoração. A lei dele é obrigação ser obedecida pela criatura. Ele é o Criador que institui todas as leis. Mas a forma na qual nós nos relacionamos em obedecer a lei é baseado na graça que nos salvou. Não é tentando obedecer a lei para conquistar alguma coisa, ou porque simplesmente precisamos obedecer. Mas é que agora nós queremos agradar aquele que primeiro nos amou, aquele que nos salvou. Em vez de ficar pensando, por exemplo, de maneira prática, como é que nós botamos essa verdade no nosso dia a dia, em vez de ficar pensando o que Jesus faria no nosso lugar, nós devemos pensar no que Jesus fez. Em vez de pensar no que Jesus faria em tal situação, nós devemos pensar no que Jesus fez, como Ele obedeceu, como Ele viveu, o tempo todo dependeu do Espírito, o tempo todo teve como alvo obedecer e agradar ao Senhor. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Foi assim que Ele disse em João capítulo 4, aos seus discípulos, depois do encontro com a mulher samaritana. Ele usou as Escrituras no momento da tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sairá da boca de Deus. Na dependência do Espírito, querendo agradar o Pai e usando a palavra, Jesus obedeceu inteiramente. É nesse modelo que nós devemos seguir hoje. Mas o Redentor se identifica comigo, com você, queridos. Ele venceu onde nós falhamos. Ele é poderoso para nos socorrer no momento da tentação, diz o autor de Hebreus. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de receber graça do Senhor e misericórdia no tempo oportuno. O nosso sumo sacerdote não está olhando com desdém o que acontece na nossa vida, na nossa história. O nosso Redentor, Ele olha para tudo, Ele intercede por nós à destra do Pai. Eis o motivo pelo qual nós podemos mudar hoje, queridos. Você pode mudar para com sua esposa, você pode mudar para com seu marido, você pode mudar no seu trabalho, você pode agradar a Deus em toda e qualquer situação na sua vida. Porque o nosso Redentor não só nos deu um modelo, Ele poderosamente intercede a nosso favor, irmãos. A esperança para mim e para você. Jesus nos ensina também a santificar olhando para a eternidade. Eu sei, irmãos, que muitas vezes o contexto para nós, em nossa vida, em nosso caminhar aqui, vai ser difícil. Eu sei que por vezes o sofrimento que é real vai nos assolar. Muitas vezes na nossa vida o nosso coração se encontrará em amarguras. Ora por nossos pecados, ora por causa do pecado de outros, ora porque as situações debaixo do sol, depois da humanidade ter entrado no estado de queda, as situações são difíceis. Nós passaremos por sofrimentos, nós passaremos por doenças, nós passaremos por perdas, nós passaremos por pessoas provocarem situações adversas e difíceis em nossas vidas. Mas a nossa esperança, queridos, se você está cansado na corrida, nós podemos aprender que depois disso tudo haverá o lugar de descanso que a nossa alma anseia. Nós somos criados para a glória de Deus. Somos criados para a nossa satisfação eterna nele. Qual o fim principal do homem? Qual a finalidade da nossa existência? Glorificar a Deus, gozá-lo eternamente. Enquanto vivemos uma vida de dedicação em querer agradar a Deus, nós também desfrutaremos de quem Deus é. Agostinho no passado disse de certa maneira, Santo Agostinho, qual é o nosso maior tesouro então? O que é que está na eternidade que tanto nós devemos esperar e aguardar? O Senhor Jesus Cristo, irmão. Cristo é o nosso tesouro. Lá, mas aqui também agora. Se você está cansado na corrida, um dia o seu fardo vai ser leve. Um dia a sua alma vai ser saciada. Um dia o pecado não mais vai nos assediar, irmãos. Um dia nós não mais tropeçaremos. Um dia nós não mais erraremos o alvo. Um dia o verdadeiro pastor das nossas almas enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós ouviremos da voz do nosso bendito Pai: vinde, vinde,
nós veremos o Redentor dizendo: vinde, filhos de meu Pai. Estaremos para sempre, viveremos para sempre com o Senhor e para a glória dele. Eis a nossa esperança. Então, santidade e eternidade, queridos, devem andar de mãos dadas. Santidade, olhando para a eternidade, e assim nós vamos buscando agradar a Deus. Em terceiro e último lugar, nós podemos também perseverar agradando a Deus na corrida da santidade, olhando, observando a disciplina do Senhor. Verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O autor de Hebreus, então, estava fazendo um paralelo entre o que Cristo suportou na cruz, dedicando sua vida, derramando seu sangue, e o que a igreja ainda não estava passando inteiramente. Olha, vocês estão perseverando, mas ainda vocês não morreram. Vocês não precisaram derramar o sangue inteiramente em vocês. Vocês ainda estão vivos. Verso 5. Vocês estão esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. O autor de Hebreus, então, se utiliza de um texto muito conhecido, o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Provérbios 3, verso 11 e 12. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, a disciplina do Senhor é para o bem do seu povo, ainda que o seu povo não queira aceitá-la. É para a correção do povo de Deus. Então, cristão não deveria desprezá-lo. O argumento, então, vai seguir no versos 7 e 8, 9, 10 e 11. Versos 7 e 8 nos sugerem que a disciplina vai validar o relacionamento de Deus como nosso Pai. O verso 9 vai explicar a atitude que a igreja deve ter em relação à disciplina. E o verso 10 e 11 vai nos mostrar vão nos mostrar os benefícios da disciplina. Verso 7, então. A validação de Deus como Pai. Olha o que o texto diz: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A lógica é muito clara. Olha, se vocês são filhos de Deus, Deus vai tratar e disciplinar vocês. Deus não vai deixar vocês entregues aos seus próprios corações. Deus vai cuidar, vai pastorear. E isso vai exigir disciplina quando vocês errarem. E vocês vão errar. Logo, se você não está passando pela disciplina do Senhor de alguma maneira, isso significa que você não é filho. Eis então o que o autor de Hebreus declara para este povo. Se vocês não estão participando da disciplina do Senhor, vocês, na verdade, não são filhos. Tá? Agora, o contrário é verdadeiro, queridos. Eis a esperança da igreja. Se estamos passando por disciplinas da parte do Senhor, deveremos e devemos nos lembrar que isso significa nossa filiação, nossa adoção na família de Deus. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Isso é uma marca de um verdadeiro crente. Verso 9, então, o texto nos mostra aí um comparativo. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O autor de Hebreus então está dizendo para o povo que conhece muito essa ilustração: olha, se vocês possuem filhos e se vocês possuem pais, e os pais de vocês disciplinavam vocês para o bem de vocês, ou não era? E isso, na verdade, não mostrava um desrespeito da parte de vocês. Pelo contrário, todo mundo se submetia aos seus pais. Ou via de regra, se submetia aos seus pais. Como é que vocês se submetiam aos pais de vocês? Mas a gente não vai se submeter ao nosso pai espiritual. A gente vai ficar murmurando, a gente vai abrir mão do caminho. Portanto, a correção do nosso pai espiritual não se trata só de endireitar nossos caminhos, mas é para um proveito de vida. Então viveremos, é para um proveito espiritual. Verso 10 e 11, então, o texto diz: pois eles nos corrigiam, nossos pais, por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, Deus não disciplina ninguém por birra. Agora eu vou disciplinar, agora eu vou fazer assim. Agora ele vai ver, agora ela vai ver. Fez isso? Tá, fica aí no aguardo.
Ele não é um contador birrento que fica olhando para os pecados do seu povo e diz assim, agora fez isso, pois aguarde que tal dia vai acontecer isso na sua vida. Os crentes pensam dessa forma, mas não é assim. Eles, quando olham para os pecados do seu povo, ele olha com um olhar de amor, que visa corrigir e disciplinar o seu povo para aproveitamento. Que aproveitamento é esse, diz o texto? Sermos participantes da santidade dele. Nos assemelharmos a quem ele é, ao que lhe é próprio. Agora o povo dele também bebe dessa fonte e vai se assemelhando, vai afiando o ferro, vai se tornando semelhante. Portanto, o verso 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, no momento, alguém que está recebendo a disciplina nunca acha bom. Um filho nosso nunca acha bom quando está sendo disciplinado, ou acha? Normalmente faz birra, faz cara feia, não é? Eles não ficam rindo, olhando, papai, muito obrigado porque você está fazendo isso. Muito obrigado porque você pega a vara e me disciplina. Muito obrigado porque você coloca no castigo. Muito obrigado porque você me tirou o que eu tanto queria. Não parece bom aos olhos de ninguém, irmãos, a disciplina. Mas, todavia, entretanto, contudo, a disciplina, então, produz um fruto. E para os que são participantes, então, da santidade de Deus, para os que estão em santificação, para os que estão sendo moldados à imagem de Cristo, para a igreja que agora tem Deus como Pai, e esse Deus Pai, a disciplina, então produz um fruto de justiça. Verso 12, então, conclusão final de todo esse sermão do autor de Hebreus, dessa perícope. O autor de Hebreus então diz, por isso, diante do exposto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E aqui, irmãos, há uma citação, uma alusão ao texto de Isaías 35, verso 3. O contexto lá era incentivar o povo a esperar a salvação de Deus e olhar para o caminho de santidade como um estilo de vida. É assim que o povo deve andar para agradar a Deus. Enquanto isso, apesar das dificuldades, apesar do que nós podemos passar, nós esperamos a salvação que vem de Deus. Eis o contexto de Isaías 35, verso 3. Aqui o autor de Hebreus se utiliza desse texto, num contexto semelhante. À medida em que a igreja persevera nesta corrida, nesta maratona, que é uma agonia, que é sufocante, desta maratona que tem o peso das costas que muitas vezes nós carregamos, as mochilas pesadas, desta maratona que o pecado está tenazmente nos assediando, que podemos perder bens, que podemos perder alegrias, que podemos estar em situações adversas. Então, o apelo aqui, quando o autor de Hebreus cita o texto de Isaías, é que o povo deve estabelecer, se restabelecer no caminho reto, apesar de estar muitas vezes como um carro desalinhado, indo para a esquerda ou para a direita. Eles precisam restabelecer a rota. E que rota é essa? Esperar a salvação que vem de Deus. Capítulo 10, o autor de Hebreus já tinha dito, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Nessa mesma pegada, nessa mesma direção, o autor de Hebreus está dizendo, olha, aquele que está se extraviando do caminho, seja restabelecido pela graça de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para a nuvem de testemunhas que já trilharam e chegaram lá pela graça de Deus. Restabeleçam aqueles que estão fracos entre nós, restabeleçam os seus pés, os seus joelhos vacilantes. Olhem para um Deus que salva e aguardem, continuem perseverando na fé, porque Deus vem para com o seu povo. Olhem para as adversidades, para as disciplinas que vocês têm passado, como um cuidado da parte de Deus. Portanto, irmãos, isso é motivo de nós analisarmos o nosso coração muitas vezes, porque diante de dificuldades e situações, normalmente aí vocês começamos a olhar para nós mesmos, em vez de olhar da perspectiva de Deus. Começamos a olhar assim, mas por que eu que estou passando por isso? Por que isso tem que acontecer na minha vida? Logo agora isso vem acontecer. Enquanto isso, na perspectiva de Deus, nós deveríamos olhar, o Senhor está intentando sempre o bem do seu povo. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Que bem é esse, irmãos? Sermos conformados à imagem de Cristo. Em outras palavras, sermos participantes da santidade do Senhor. Enquanto eu e você vamos nos metendo muitas vezes em dificuldades nas nossas vidas, o Senhor está sempre fazendo o maior bem para com o seu povo. Você sabe qual é o maior bem que Deus pode fazer a alguém? Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer a alguém e a melhor coisa que pode acontecer a alguém? A pior coisa que pode acontecer a alguém é aquilo que está descrito em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. E aí o texto diz que Deus entregou os homens aos seus próprios corações caídos para cometerem todo tipo de perversidade no próprio coração. Essa é a pior coisa que pode acontecer a alguém. É Deus entregar, deixar a pessoa ao seu próprio coração caído, enganoso. Mas o maior bem, a melhor coisa que pode acontecer a alguém é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperando para o bem daqueles que foram chamados segundo o eterno propósito de Deus. Eles serem conformados, amoldados à imagem do Filho bendito, a santidade encarnada a Jesus Cristo. A situação em que você se encontra pode não parecer boa aos seus próprios olhos, mas é exatamente o que Deus tem para a sua vida hoje. E Ele quer te moldar a imagem de Cristo através da situação que você está vivendo. A pessoa que você se casou, o filho que Ele te concedeu, o trabalho que você se encontra, são exatamente os meios que Deus está usando e disciplinando em amor você. Está moldando você, está mostrando que o seu coração devia estar satisfeito primeiramente nele e não nestas coisas. Não do que você tem ou deixa de ter, não do que seu filho é ou deveria ser, não do que o seu casamento ainda é ou deveria ser. Deus está mais interessado em tratar com a sua vida e Ele vai usar isso tudo para disciplinar a mim e a você. Mas não olhemos isso tudo, irmãos, como filhos birrentos. Olhemos da perspectiva de que isso é uma bênção para nós. Adversidades, disciplinas são uma bênção para nós. A disciplina do Senhor na igreja é uma bênção para a igreja. Infelizmente, em nossos dias, nós olhamos a disciplina como algo ruim. Filhos, ouçam isso. Pequenos, ouçam isso. A disciplina dos pais de vocês é para o bem de vocês. Ainda que vocês não entendam agora. Pais, ouçam isso. A disciplina do Senhor sobre a vida e a família da gente é uma bênção do Senhor sobre nós. E não uma tragédia. Nossa vida não está entregue ao caos, irmãos. Nossa vida está diante daquele que controla todas as coisas. Ele está usando isso para nos moldar a imagem de Cristo. Para sermos participantes da santidade. Para que a gente persevere e caminhe um pouquinho mais. Portanto, irmãos, o autor de Hebreus tem nos lembrado algo importante. Ainda não dedicamos a nossa vida inteiramente, derramando nosso sangue nesta corrida da santidade. Eis então a aplicação final desse texto. É verdade, nós devemos concordar. Nós ainda na corrida da santidade não dedicamos a nossa vida a ponto de derramar um sangue, mas houve alguém que dedicou a sua vida a ponto de derramar sangue. Aquele que era puro na cruz tomou o lugar dos impuros para nos purificar de uma vez por todas aos olhos de Deus. O Filho bendito tomou o lugar das criaturas rebeldes para que eu e você pudéssemos agora ter um pai espiritual. Para que a gente pudesse trilhar a corrida da santidade, houve o santo que na sua obediência perfeita conquistou para nós e custou a sua própria vida. Para que eu e você só recebêssemos a disciplina da correção de Deus, houve alguém que recebeu a ira de Deus. Na cruz dedicou e entregou a sua vida no meio do seu lugar. Por isso, estabeleçamos então os nossos pés, os nossos joelhos, nos endireitemos no caminho da santidade, querendo agradar aquele que nos chamou. Vanderlei, no final da maratona, é interessante, os irmãos podem pesquisar depois o vídeo no YouTube e ver até entrevistas dele falando do momento. Mas Vanderlei, parece que depois daquela turbulência, quando ele está olhando para o pódio, olhando para o momento final, Vanderlei começa a fazer até um aviãozinho, mesmo chegando em terceiro lugar. É uma cena memorável ver aquilo.
Parece que as adversidades que ele tinha passado, nada tinha na sua mente naquele momento. Ele estava olhando para o pódio, ele estava olhando para a corrida final. Fez aviãozinho em comemoração, parece que a sua alegria agora seria completa. Irmãos, apesar de nossa maratona ser muito maior do que 40 e poucos quilômetros, o nosso anseio tem que ser exatamente esse. É saber que naquele grande dia a gente vai olhar para trás, vai poder constatar, trazer a constatação: bondade e misericórdia nos seguiram todos os dias da nossa vida. A graça de Deus alcançou meu coração, me fez ser preservado na fé, e o Senhor me ajudou a chegar até aqui. Até aqui nos ajudou. A gente vai chegar lá naquele dia e vai falar isso, com alegria no coração. A gente vai olhar para todas as adversidades naquele grande dia e entender que todas as coisas cooperaram para o nosso bem, para o bem de todo o povo de Deus, e que ali o sentido da nossa vida então foi revelado. A nossa existência aponta exatamente para isso. Sermos transformados à imagem de Cristo. Então a nossa alegria eterna chegará. Nós chegaremos e cruzaremos a linha de chegada, porque Jesus cruzou e chegou em nosso lugar. E hoje nós podemos, irmãos, correr, caminhar, perseverar, porque Jesus venceu. Diferente de uma Olimpíada, irmãos, nossa corrida não depende tanto dos esforços humanos, depende dos esforços daquele que já conquistou para nós. Diferente de Vanderlei, que visava uma medalha que perecia, uma medalha de ouro que ficaria logo exposta em sua parede, talvez, nós corremos por uma medalha eterna, que nos vai ser dada, que já nos foi garantida, que Jesus conquistou em nosso lugar. O que é que Deus quer então, diante disso? Nós perseveremos na corrida de santidade, pela fé, vivendo uma vida de forma agradável àquele que nos salvou. Amém. Amém, queridos. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por graça, tamanha graça e bendita graça. Pela fé, nós contemplamos as tuas promessas. Nós olhamos para o Redentor, nós aprendemos com pessoas que também trilharam. Pela fé, nós contemplamos tua bondade e misericórdia, mesmo em meio às disciplinas. Pela fé, Senhor, nós caminhamos e vamos continuar caminhando. Perdoa-nos quando desviamos nossos corações no meio do caminho, quando nossos joelhos vacilam, quando nossos pés se extraviam, mas queremos hoje, Senhor, viver de forma agradável ao teu nome. Portanto, renova em nós a alegria da salvação, para que nós possamos te obedecer, te amar e viver para a tua glória. Muito obrigado, porque não depende de nós essa corrida, depende de Cristo Jesus, e Ele já conquistou. Muito obrigado, porque depende de tua graça, Senhor, e olhando para ela, dependendo dela, dependendo do poder do Espírito, que nós vamos continuar e sermos animados nessa caminhada. Damos graças também, porque o nosso Redentor se identifica conosco em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Tu és bom em todo o tempo para o teu povo, e nós te louvamos por isso. Dá um dia na tua presença, no teu descanso, cultuando ao Senhor mais tarde, mais uma vez, celebrando o teu nome com alegria. Essa é a nossa oração, dedicação a ti. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.